Ele e o Big Way. Eu estou aqui com o professor Rodrigo e Big Way. Eu quero saber, cara, hoje em dia tem um tema que é muito comum, né, nos dias de hoje, né, hoje em dia, que é a chamada cidade, né? O que você tem a dizer da cidade, da urbanização e coisas assim? Physics Records, Physics Records, física na área com você. Muito bem, galera, tudo bem com você que está assistindo a gente aqui no Physics Records? A demografia é um tema super importante para a sua prova do Enem. É o estudo dos demônios. Os últimos 6 anos caíram mais de 20 itens desse assunto, tá? Sempre espere na prova pelo menos 1 ou 2 itens sobre urbanização. Então, uma coisa mais geral para a gente entender é uma transformação do espaço mais rural ou natural no que a gente vai chamar de espaço urbano. Esse espaço urbano agora transformado tem algumas formas de a gente observar e analisar para entender o que de fato é essa cidade. Número de pessoas. Cada vez mais esse número torna-se a ser uma tendência, um aumento populacional nesses espaços urbanos. A densidade demográfica, caracterizada pelo número da população pelo espaço ocupado, simples localização, e aí você vai ver algumas funções das cidades acontecendo, a questão envolvendo aí cidades portuárias, cidades econômicas, centros econômicos, questão dos equipamentos urbanos, que vão ser os serviços e a infraestrutura ofertada para aquela população que está naquele espaço, naquela área que a gente está chamando então de cidades, beleza? E o que você tem a dizer do êxodo rural, da urbanização? Conurbação. Não, peraí, foi uma bosta. E com respeito a êxodo rural e os problemas da cidade, né? Conurbação, já ouvi falar que tem essas coisas aí, né? O que você pode nos dizer disso? Então, quando você vai pegar essa questão da urbanização como uma tendência, existem 2 pontos de vista para a gente analisar esse crescimento populacional. São chamados fatores atrativos para a cidade e os fatores repulsivos, que a gente vai analisar mais essa questão da repulsão da população do campo, que quando acontece em larga escala a gente vai chamar então de êxodo rural, tá? Fatores atrativos, a gente vai ter essas questões da concentração de funções da cidade, isso vai gerando uma série de problemas, dentre elas a questão da conurbação, esse crescimento da malha urbana de uma forma horizontal, até que várias cidades acabam se formando numa única grande cidade, basicamente, estão olhando por cima. Pode criar megalópolis, metrópolis? Isso, a área metropolitana nesse caso tem a ver com esse processo de conurbação, né? Você tem uma cidade polo que concentra essas funções e as cidades próximas que são polarizadas por ela vão crescendo e acabando se conectando numa única malha urbana. É lembrar que a ação entre as cidades, a questão econômica, a relação entre elas não é só uma relação física, de conexão, de estar presente, né? Mas a questão da conurbação, sim. Os fatores repulsivos, por exemplo, você vai ter a mecanização das lavouras, a questão da industrialização nas cidades, que vai atraindo essa população. Em muitos casos, quando a gente for falar de problemas, a população vai crescendo de forma desregulada e esse crescimento desregulado vai te gerando uma série de novas realidades que tendem a ser enfrentadas por aquela população que está ali. Um exemplo que a gente tem, que é um dos assuntos do nosso tema de hoje, é a questão da mobilidade urbana, por exemplo. Grande aglomeração urbana vai trazendo novos desafios. A questão da violência, a questão do saneamento, da infraestrutura, a questão da mobilidade. A própria cidade de Brasília, né? Cidade de Brasília planejada num contexto do Brasil de 1960, 1950, final dos anos 50, inaugurada em 60, que vai ter uma série de transformações. E por falar em Brasília, você conhece bem Brasília, professor Big Way? Quando a gente vai estudar a história dessa cidade, ela já começa com uma ideia diferente. Por quê? Esse crescimento arbitrário e aleatório das cidades, onde, vamos expandir nesse pedaço, vamos expandir naquele pedaço, de modo caótico ou até desorganizado. Surge uma ideia de você criar uma cidade planejada. Essa foi a ideia aí por trás de Brasília. E nosso digníssimo ex-presidente Juscelino chegou até Niemeyer com essa ideia de projetar uma cidade nova. Niemeyer, ele não era urbanista e ele não aceitou aí a missão de o quê? Criar a cidade como um todo. Criar prédios e outras coisas, que era a área dele, sim, ele aceitou. Eles buscaram a ajuda de já um outro parceiro de trabalho anterior, que era o Lúcio Costa, que a princípio ele até não aceitou o trabalho, para ficar claro, tá? E aí se abriu uma licitação para projetos de Brasília. A cidade de Brasília, ela ia ser constituída de vários planos pilotos. Eles seriam bairros, como todos nós vemos, né? A ideia do avião,
que também pode ser associado a uma libélula, a uma borboleta, dependendo aí da sua referência histórica, ela ia iniciar como um bairro e você ia ter vários planos pilotos associados. Cruzeiro poderia ser um plano piloto, Taguatinga poderia ter sido um plano piloto, Sobradinho e todos esses bairros que, ironicamente, após a implantação desse projeto, queriam que removessem os trabalhadores para adjacências. E aí eles foram se criando de modo desordenado. Coisas como L2 Norte não existiam no seu projeto inicial. O setor de indústrias e abastecimentos nunca ia ficar onde ele é hoje, ele ficaria ali onde você conhece como W3 Sul. Então você acaba percebendo que a organização de uma cidade, ela logicamente é arbitrária, mas é um mix de arbitrário com a conveniência de um certo público-alvo. Acho que funciona mais ou menos dessa forma. Ó, judeu. É interessante a gente conhecer a história da nossa cidade, que é uma história muito rica e interessante, cheia de pormenores que às vezes passam, sei lá, desapercebidos ou despercebidos, acho que é desapercebidos, né? Pelos olhos dos demais, assim. A gente tem tantas coisas aqui nessa cidade que a gente passa e não percebe, tantas coisas interessantes. Por que não tirar um dia para fazer um tour na sua cidade e conhecê-la melhor? Fica a dica.